Boa tarde, Londrina. Boa tarde, região. Aí, o nosso bate-papo já tá no ar, gente. Que correria, não é? E é isso aí. Mais um Face TV que eu faço com muito carinho. Hoje a minha convidada vocês já conhecem. Para quem é novo aqui, daqui a pouquinho ela se apresenta. Mas antes de começar, eu quero agradecer ao salão do Matheus Saito Cabeleireiro. Esse menino ousado, minha gente. Olha esse cabelo. E sabe por que eu tô rindo? Porque parece que não sou eu. Mas assim, eu nunca tive também tanto cabelo na minha vida, assim, essa sensação de cabelo cheio. Olha isso, Matheus, olha quanto cabelo. E aí disseram já que eu tô parecendo a Shakira, a Anitta, gente. Que isso? Mas eu quero dizer, Matheus, que eu adorei e você sempre arrasa. E eu acho que eu sou maluca porque eu entro na sua, né? Eu deixo você fazer. Hoje, quando eu levantei da cadeira, eu falei, gente, eu tô com medo de olhar no espelho, que eu acho que o Matheus me deixou igual patati patatá. Mas não. Aí ele botou uma cor no olho. Então, ó, um beijo pra você, um beijo pro Magdiel, pra todo mundo desse salão incrível, porque eu amo vocês. Adoro essa energia boa de gente jovem, né? Essa alegria que tem ali. E é isso, gente. Bom, o look hoje eu estou de eu mesma, né? Sabe aquele dia que você acorda meio borocochô? Então, assim, você pega a primeira peça que tem no armário, então é isso, tá, gente? Não tem nada pra mostrar aqui. Então, simbora que o tempo é curto para um tema que é demais, porque ela arrasa. Hoje ela tá sozinha, ela não trouxe a irmã gêmea dela, a minha querida Gabi da Vantel, minha gente. Oi, Gabi! Oi, Lu. Amiga, que correria é essa? Pois é, né? E esse super calor pra ajudar a gente. Não, gente, tá mas demais. No final deu tudo certo. Uma sensação térmica de uns 40 graus, né? Por aí. Eu falo que daqui a pouco a gente vai cozinhar, mas tá tudo bem. A gente vai cozinhar. Tá bem gostoso pra passar lá na NutriPlanet tomar um suco verde, amiga. Nossa, um que suco delícia. rosa. E tudo a ver com o nosso tema, hein? Tem, não tem? Tem, tudo a ver com o nosso tema. Gabi, eu quero dizer que eu gosto muito de te receber, porque você é uma querida, você é estudiosa, é a sua irmã linda. Cadê? Então, a Mari não conseguiu vir hoje, né? Mas venho representando. Ah, é demais. A do Almi, e aí no mês que vem a Mari novamente comigo. Gente, eu gosto sempre de frisar, assim, porque as duas trabalham juntas, tá? Então vamos recapitular. A Gabi é nutricionista, a Mari é coach. A Gabi também é coach, acho. Também, né? E elas têm um projeto muito lindo chamado Dual Me, que é empoderamento feminino, me corrige já se eu estiver errada, né? É isso, sim. É isso, né? Que não é só alimentação, né? Que nós mulheres é um conjunto, é um todo. Então elas fazem um trabalho muito, muito, muito legal. Porque nem todo mundo que chega lá para uma dieta, não é um problema só alimentar, né, Gabi? Com certeza. E tudo começou, né? Então, já me apresentando, a Lu falou, eu sou a Gabriela da Vantel, eu sou nutricionista e sou coach. Tenho a Duomi com a Mari. E com os anos de atendimentos eu entendi que não era só alimentação, né? Através de uma frustração minha de fazer uma prescrição alimentar super legal. E muitas vezes a pessoa não seguir, foi que eu fui atrás do curso de coaching. Fiz 2 formações em coaching, aí depois veio a Mari para complementar de forma, assim, brilhante, porque realmente a gente não consegue fazer tudo, né? Então a gente precisa estar juntos para ir longe, como dizem. E essas duas se complementam desde da fase uterina, né, gente? Porque elas são gêmeas. Então é sempre tudo junto, né? Exatamente, Lu. Sempre juntas, né? Bom. E sempre uma complementando a outra mesmo. Então o nosso trabalho é isso, é uma complementação, né? É a nutrição e o coaching trabalhando juntos para que a mulher realmente se empodere da forma correta, né? Então não é um empoderamento da mulher pode tudo, mas é o empoderamento correto. A mulher se colocar realmente no lugar dela, né? Como mulher, não é não querendo tomar o lugar do homem, porque cada um tem o seu papel. É verdade. Mas, Gabi, e aí? Mulherada muito enfesada por aí? Um pois povo muito né, enfesado? Lu? Eu fiquei surpresa, porque a gente colocou 2 temas para votação, né? O ciclo menstrual e o intestino. E eu achei que fosse da ciclo menstrual. Aliás, quem quis ciclo menstrual mandou mensagem: Gabi, fala do ciclo, por favor, por favor. Mas o que ganhou foi o intestino, né? Então a gente vai falar mesmo do cocô aí. Vamos falar desse intestino maravilhoso. Eu nunca vi um cocô tá tão em alta. Mas assim, vamos recapitular, porque falar do ciclo menstrual também eu achei muito interessante. Eu me identifiquei muito. Porque através de algumas coisas que ela disse, eu pude me curar. De sentimento, de coisas que eu estava pensando errado. Porque eu não conseguia ver o ciclo menstrual como uma coisa que é legal, que é fisiológico, que faz parte de nós mulheres. Eu já estava vendo ele, puxa vida, uma vez por mês, que saco. Eu tenho TPM, eu sangro, eu não consigo produzir.
uma confusão mental. E conversar com a Gabi foi como se fosse um acalento, assim, porque, poxa, vamos parar para pensar, né, Gabi? É muito bacana e a gente pode falar disso numa próxima vez então, porque o nosso tempo é muito curto. Eu acho que vale super a pena falar, né, numa próxima vez. Da próxima vez provavelmente venha a Mari com um tema mais pro coaching. E eu acredito que numa próxima a gente pode falar do ciclo, que ele é sensacional. E eu quero que as mulheres se apaixonem por esse ciclo, né? Ai, assim gente, como é isso. E ela foi é para apaixonante, você. né? Porque ela quer que todo mundo se apaixone. Porque mas o intestino também, eu quero que todo mundo se apaixone pelo intestino. Não, assim, só voltando ao ciclo, porque quando a primeira menstruação da menina, a menarca, é muito legal, não é? Toda menina espera, não espera? Com certeza, porque é aquela virada de chave da menina para a mulher. Sim. E nada mais do que uma menina quer é virar uma mulher, né? Virar uma mulher. Só que depois a gente cresce e esse ciclo vira um saco, vamos dizer assim. A gente não quer mais. Então a gente realmente precisa falar sobre ele. Com certeza, né? Lu. Mas vamos falar do intestino, amiga? E aí, vamos. Todo mundo querendo limpar esse intestino, tratar esse intestino, porque, gente, diz que é o segundo cérebro, né? Me diz aí, faz parte, isso é real? Isso é real. Porque o que acontece, Lu, que eu acho que é super importante a gente deixar bem claro. O nosso intestino, ele tem um sistema, ele tem neurônios mesmo, tá, Lu? Então, assim, um sistema nervoso autônomo, independente do cérebro. Então, por isso que a gente fala também que ele é o segundo cérebro. Por quê? Porque essas células nervosas, elas têm uma produção de neurotransmissores, ela tem uma captação de neurotransmissores e ela faz uma modulação muito grande nessa parte emocional. Quando o intestino não está bem, a gente não está bem emocionalmente. A relação é muito íntima. Então, é muito certo a gente falar mesmo que ele é o segundo cérebro. Quando ele não está funcionando, inclusive, a gente não consegue ter concentração, nós não conseguimos ter inteligência, mesmo cognição. Então, ele é o segundo cérebro de fato. E disposição, né? Porque disposição, tá bem relacionado, né? Que um intestino que não absorve direito os nutrientes, um intestino que está aí todo inflamado, a pessoa, ela é tudo isso e também não é disposta. Só que nunca a pessoa atribui essa indisposição ao intestino, né? Exatamente. É bem difícil fazer essa ligação. Aliás, vinha sendo bem difícil, porque eu acredito que seja um tema que está sendo bem desmistificado, bem falado. Lu, eu acho que a gente poderia começar até o tema falando da história da casa sem telhado. Ah, é verdade. Que é bem legal. Manda lá, Gabi. Vamos pra casinha sem telhado, gente. Eu fiz uma live e a Lu falou, por isso que eu lembrei de falar sobre isso. Anotei algumas coisas que eu quero falar. Mas a gente começa mesmo para deixar bem claro, porque eu acredito que histórias conectam e, assim, né, contar uma história faz com que a gente lembre do tema. Então, para que você realmente tenha bem claro, assim, essa importância do intestino, é mais ou menos como uma casa sem telhado. Então, vamos pensar uma casa linda, luxuosa, uma mansão, e ela não tem telhado. Aí vem uma chuva e destrói todos os móveis. O dono, muito triste, vai o quê? Vai lá e reconstrói todos os móveis. Antes mesmo dele terminar a reconstrução de todos os móveis, vem outra chuva e destrói novamente os móveis. E aí, ele volta a fazer toda a parte de reconstrução desses móveis, mas vem uma nova chuva e realmente destrói novamente todos esses móveis lindos. E aí, de repente, ele se contenta, como se aquilo fosse o destino dele. E ele fala, não, isso é o meu destino, ter uma casa feia, eu não vou conseguir ter uma casa bonita nunca. E aí, ele se contenta com aquilo e realmente ele não pensa no básico, que seria, primeiro, antes de arrumar a casa, trocar esse telhado. Arrumar o telhado, minha gente. Arrumar o telhado. E assim, é tão óbvio a gente pensar na casa sem telhado, né? Nessa situação. E eu quero que você pense muito nessa casa sem telhado. E eu acredito que você, enquanto escutava a história, você pensa, mas poxa, por que ele não arruma o telhado, né? Porque parece muito óbvio, mas muitas vezes quando nós estamos dentro da situação, nós não conseguimos enxergar com essa clareza. O coach faz muito isso, né, Lu? Ele traz muito essa clareza para que a gente enxergue as coisas com leveza. Então, assim, eu comparo essa casa ao intestino. É o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino ele tem que ser pouco permeável. O que é a permeabilidade? Vamos pensar que é realmente como se fosse o telhado da casa, né? E o telhado, ao invés de estar um juntinho do outro, ele está espalhado. Então, quando o nosso intestino está com as células abertas, e isso acontece por conta de agressões com toxinas, com alimentos agressivos, né? Com falta de sono, estresse muito grande. Então, você aumenta a permeabilidade intestinal, fazendo com que as células fiquem separadas
umas das outras, né? E elas devem ser bem juntinhas. E isso faz com que entre toxinas dentro do nosso organismo. Aí é a nossa casa sem telhado, né? Então, o intestino, ele é a porta de entrada mesmo do nosso organismo. O que cai na corrente sanguínea é o que vai fazer a diferença mesmo. Não adianta eu ingerir um alimento. Se eu não ingerir esse alimento e ele não cair na minha corrente sanguínea em forma de nutriente, não faz diferença nenhuma para o meu corpo. Então, quando eu penso no intestino, eu preciso pensar realmente nisso. Como é que está esse telhado? Porque se esse telhado não existir, ou ele estiver destelhado, ou ele estiver descuidado, eu estou permitindo que a chuva entre, ou seja, que as toxinas entrem, que os agressores entrem, que as macromoléculas entrem, proteínas mal digeridas façam ação. E eu estou permitindo que realmente coisas que não deveriam entrar no meu corpo entrem, gerando um processo inflamatório que hoje, gente, é muito comum. Muitas patologias são realmente inflamatórias, inclusive a obesidade, né? Inclusive, realmente, o que mais assola aí a humanidade, que é a obesidade. Ô, Gabi, e você como nutri, o seu paciente, ele chega com uma queixa, certo? Porque, assim, não tem exames, assim, vamos dizer assim, eu chego lá, eu como, o abdômen distende, eu tenho muitos gases, e você vai seguindo o seu tratamento de acordo com a queixa do seu cliente, do seu paciente. Exatamente. Eu ainda acho, tá, Lu, que a melhor avaliação é dos sinais e sintomas. Porque muitas vezes, para que uma avaliação laboratorial ela tenha uma alteração significante para que a gente entre com um tratamento, já está num estágio avançado. Então, nós não podemos ignorar as queixas. Sabe aquela dorzinha de cabeça? Aquela irritabilidade, que eu não sei de onde vem? Muitas vezes, problemas de pele, né? Como você falou, distensão abdominal. Quantas mulheres acham como que eu falo? Uma paciente minha, ela disse assim, não adianta, é meu destino ter essa barriguinha, né? E era só um abdômen distendido que a gente conseguiu tratar com a melhora desse intestino, gente, com a melhora desse não aceita isso pra vida de vocês. Nenhuma barriguinha te pertence, não. Você é linda, é maravilhosa, deixa essa barriga de lado, pelo amor de Deus. Não, mulheres que não podem ter uma barriguinha, tá? Então aqui a gente aceita todo mundo com muito amor, né, Lu? Com certeza. Tem mulheres que realmente não se incomodam, mas se você se incomoda, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente agora de manhã e a queixa dela é a região abdominal. E aí, investigação de sinais e sintomas, porque nenhum exame trouxe isso, a gente realmente percebeu que o tratamento tem que ser a nível intestinal. E assim, existem vários tipos de tratamento intestinal. Eu não começo com um tratamento mais agressivo, porque a gente brinca assim, é a mesma coisa que você querer matar, muitas vezes, um pernilongo com uma bazuca, tá? Meu Deus! Então, assim, não tem necessidade de eu colocar um paciente, de repente, numa limpeza intestinal, em toda uma recolocação de enzimas digestivas, de probióticos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, para, de repente, tratar um intestino que só está constipado porque falta água. Porque é isso, Lu, às vezes falta água, falta uma adequação de dieta, falta uma fibra para esse intestino adequar. Então, tudo é um estudo, tudo é realmente uma investigação, como você falou. Eu sou muito estudiosa, eu gosto mesmo de estudar, eu gosto mesmo de investigar, né? Porque eu não acredito que a resposta vem assim de cara. A gente precisa mesmo investigar. E acho também que a gente não pode se conformar, não é? Porque, igual como você disse, tem pessoas que falam, é meu destino. Não, gente, não era assim, não é? Começou de alguma forma, né? Tudo tem um histórico, eu sempre falo, até mesmo a obesidade, quando a gente conversa com uma pessoa que é obesa, tem sempre um fator emocional, não tem? Tem sempre um fator aí emocional, tem uma causa. Então, acho que é muito interessante esse projeto do Almi, da Gabi com a Mari, porque é justamente ir nessa causa, né? Exato. Porque nós estamos restritas a mulheres, quem sabe um dia, né? O seu sobrinho vai fazer o do Almi para homens. Para homens, exatamente. Que ele é muito lindo. Né? Então, assim, o do Almi, ela está muito restrita a nós, mulheres, mas eu gosto muito disso, desse tratamento da causa, né? Do não conformismo, a gente pode estar sempre melhor, né? Exatamente, Lu. A grande questão aqui é que mesmo a gente falando de corpo ou de alma, né? E alma que a gente entende que são os sentimentos, os comportamentos, as emoções. Quando a gente pensa em corpo e alma, eu falei no primeiro programa, volto a repetir que eu acho que é super importante, a gente faz uma bagunça.
né? É verdade. A gente falou da bagunça e aí voltamos a repetir. O que é a bagunça? A bagunça mesmo é que para arrumar, muitas vezes eu preciso bagunçar. E aí é onde está a maior questão. As pessoas não querem bagunçar, as pessoas não querem passar pela dor. E dói. Seja o tratamento físico ou o tratamento emocional, dói. E aí a gente precisa mesmo trabalhar. E aí que entra muito a questão do intestino com as emoções, Lu. Porque como que eu trabalho, como que a Mari, no caso, trabalharia toda essa parte de comportamento, essa parte de emoções, sem trabalhar o intestino? Não tem como. Não tem É muito interligado ali. Gente, eu fico fascinada em escutar. Eu sou muito fã das duas já, porque, nossa, como eu me encontrei nesse sistema, tudo da forma com que elas explicam, né? E me diga uma coisa, prebiótico, probiótico. Isso é uma coisa que me perguntam sempre na loja, tá, gente? Tem gente nova aqui, eu sou da NutriPlanet, eu vendo kombucha. E aí, eu não sou nutricionista, pelo amor de Deus. Eu aprendo com as nutris e aprendo muito, viu, gente? Porque é uma aula conversar com essas meninas que me visitam lá. Me explica, amiga, prebiótico, probiótico, aonde entra o kombucha nessa história toda? E eu queria que você, não tem pessoa melhor para dar uma aula pra gente agora. Tem que ser você. Vamos lá, então. Eu acho super legal a gente falar disso, porque, na verdade, assim, base do intestino, né? Não tem como a gente trabalhar esse intestino sem pensar em prebióticos e probióticos. E fica a mesma confusão, tá, Lu? O que é prebiótico, o que é probiótico? Pronto. Pra gente começar, a gente começa falando do probiótico. Probióticos são bactérias boas. Então, nem todas as bactérias são boas. Muitas vezes a gente fala ou nem todas as bactérias são ruins, né? Porque, na verdade, a gente conhece mais as bactérias como ruins. Que eu falo muito sobre o intestino, então eu sempre coloco as bactérias como sendo boas. Mas existem as bactérias ruins, que são patogênicas, que causam patologias, doenças, ainda mais em desequilíbrio, né? E, na verdade, as patologias só acontecem quando estão em desequilíbrio. E as bactérias boas. Então, hoje fala-se muito dessas boas bactérias que são os probióticos. O mais conhecido são os lactobacilos. E aí, lactobacilos, muitas vezes a gente lembra da infância, a gente lembra até dos iogurtes que a gente toma. A gente vai tomar a gente toma a meia dúzia. Que muita gente fala, Gabi, posso tomar nos iogurtes? E assim, pode, mas não é a melhor fonte. Hoje a gente não vê como a melhor fonte, mas são essas bactérias mesmo. Então, os lactobacilos são os mais convencionais, os mais conhecidos, mas nós também temos as bifidobactérias e os cocos. E o ideal é a gente fazer sempre uma colonização desses probióticos, que são as bactérias boas, de forma que a gente possa distribuir lactobacilos, cocos e bifidobactérias. Por quê? Porque cada uma coloniza uma parte específica do nosso intestino. Então, gente, probiótico, bactéria boa. Vamos lá. Qual é a função das bactérias boas no nosso corpo? Então, quanto mais bactérias boas nós temos, menos espaço nós temos para as bactérias ruins, o que já é positivo. Fora isso, com a ação dos pré-bióticos, o que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos eu falo que são como se fossem alimentos para as bactérias. Então, são fibras fermentáveis ou então substâncias, não só fibras, mas substâncias, que ajudam na fermentação dessas bactérias, que ajudam na colonização dessas bactérias. Então, é como se eles fizessem um ambiente perfeito e realmente o alimento, tá? Para essas bactérias boas. Essa junção de pré-bióticos e probióticos, elas fazem uma fermentação que, inclusive, é essencial para a formação de vitaminas e minerais no nosso corpo, principalmente vitaminas. Olha aí, minha gente, olha isso. Olha a importância. Então, quem tem dúvida, a Gabi já está explicando. Tudo é importante. Sim. A prebiótica e a probiótica, porque as duas juntas, elas trabalham juntas aí para nossa saúde global, vamos dizer assim. Exatamente. Não adianta, a gente não tem que só trabalhar com uma ou com outra. Tem que trabalhar com todas. Aonde entra o kombucha? O kombucha é um probiótico. Então, o kombucha é uma fermentação de bactérias boas ali para o nosso intestino. E o legal do kombucha é o que faz ali o gás, que é o que encanta todo mundo, né? Eu falo que é natural, né? Que é natural. Eu fiquei super surpresa, gente, porque eu era cheia dos mitos, não tomava kombucha, não gostava de kombucha. Eu falava, mas esse negócio cheio de gás, o que é isso? Coisa horrível, né? A pessoa vai no mercado e compra de mercado e acha que tá arrasando e não gosta. E depois fala mal ainda, E depois né, Lu? fala mal ainda. Pelo amor de Deus, vocês estão pagando para tomar isso. Mas enfim, continua, amiga. Kombucha é tudo de bom. Kombucha é tudo de bom. Quem quiser ainda passa lá na NutriPlanet, né, Lu? Kombucha. Toma um kombucha bem geladinho, porque assim, nesse calor, um kombucha bem geladinho, assim, é sensacional. Vai bem.
E o kombucha é um probiótico, então uma colônia de bactérias boas. Nós também temos como probióticos o kefir. O kefir, eu lembro assim, quando eu era pequenininha, minha avó falava de kefir, então eu tenho uma história com kefir, porque eu achava nojento, porque ela falava pra mim que eram bichinhos. E aí eu falava, avó, você come bichinhos? Credo, que nojo. O bichinho nunca esteve tão em alta como agora, né? Exatamente, mas eu falo que a minha avó, inclusive, foi minha primeira professora de nutrição, porque é isso. Kefir eu aprendi com ela, a função de ômega eu aprendi com ela, azeite, enfim. A minha avó sempre foi muito cuidadosa com isso. Então, existe um histórico mesmo nessa questão da nutrição na minha vida. Meus pais também são muito cuidadosos, né? Mas falando do kefir, é uma colonização também de bactérias. E aí é uma colonização diferente do kombucha. Porque geralmente a gente acha que kefir e kombucha é a mesma coisa. Não é. O kombucha, ele vem do açúcar. É o açúcar cristal com o chá verde. Com o chazinho verde. Com o chá verde, exatamente. E só pode chá verde? Existem outras formas de fazer, mas o tradicional mesmo é com chá verde. Me perguntaram isso. Gente, eu não sabia responder, porque eu não sei fazer kombucha, né? Então, eu preciso falar com quem sabe. Aqui em Londrina, eu sei que tem pessoas incríveis que fazem kombucha. Sim, né? Exatamente. Eu conheço a Lígia, ela realmente, assim, ela dá curso. Que legal. E ela é a melhor pessoa para falar sobre isso. Já fiz lives com ela. E assim, eu também não entendo, assim, muito da fermentação. Já tentei fazê-lo, mas, assim, definitivamente... O bicho da Gabi morre, tenho certeza, eu acho. O meu bichinho morreu, coitado, sabe? Na verdade, ele não fermentou, enfim, ele estava em sofrimento. E aí eu admito que eu sou muito boa nutricionista, não sou uma boa kombucheira, né? Então, só pra gente voltar, a kombucha essa fermentação de açúcar com chá verde. Com chá verde, o kefir. Isso. O kefir, ele vai fazer a fermentação do kefir mesmo com o açúcar ou com o leite. Porque existe o kefir de água e o kefir de leite. Bem. O kefir de leite, ele se alimenta da lactose, que é um tipo de açúcar, né? Então, ele se alimenta da lactose. Já o de água, eu preciso colocar o açúcar mascavo, de preferência, para fazer o alimento para essa bactéria. Entendi. E tanto um quanto o outro fazem super bem para o intestino. Exatamente. São probióticos. São probióticos, tá? Muito, muito bem mesmo. Outras fontes que nós temos, Lu, de probióticos são os manipulados, ou então as fórmulas prontas, onde a gente encontra em farmácia. É muito comum. Inclusive, nós temos muitos suplementos para reduzir diarreia em crianças e em adultos também, que são a base de probióticos. Grandes dosagens de probióticos. Até porque isso é legal, porque as pessoas relacionam o intestino que não está bem a uma constipação. E nem sempre, muitas vezes, o intestino que não está bem, ele está com uma diarreia, né? Então, assim, o probiótico, ele não é para soltar o intestino, ele é para regularizar o intestino, que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Sim. Quando muitas vezes eu passo o probiótico, a pessoa fala, não, mas meu intestino está ótimo, ele funciona todos os dias, que a gente comentou no programa passado. E não tem nada a ver, é uma questão mesmo de regularizar esse intestino. E cada vez mais a gente tem problemas intestinais porque a gente tem se alimentado muito mal, né? Exatamente. E aí entra toda uma questão, as crianças na geração fast food, né? Hoje a gente consegue se alimentar de forma sempre muito rápida, né? E isso atrapalha a gente. A gente tem que voltar ao nosso passado, né? Das nossas vovós e voltar a ser mais presente na cozinha, eu acho. Ou selecionar melhor o que come, né? Selecionar melhor o que come. E assim, Lu, você tocou num ponto que eu acho essencial quando a gente fala de intestino. É pensar que esse intestino, ele tem influência sobre aquilo que acontece antes dele. Então, estômago, esôfago e boca. Então, muitas vezes, a questão intestinal, ela está muito relacionada com a nossa má mastigação, que você falou, come muito rápido. Sim. Quando eu mastigo mal este alimento e quando esse meu estômago não está propenso, não está saudável para fazer a digestão, por exemplo, de proteínas, que é a maior questão para o intestino, eu tenho proteínas mal digeridas. E essas proteínas, elas aumentam a quantidade de bactérias ruins no meu intestino. É verdade, porque, gente, vamos pensar, o estômago não tem dente, minha gente. Exatamente. Então, o processo começa onde? Na boca. E a gente, nesse ritmo acelerado, querendo fazer tudo muito depressa, a gente faz o que a gente engole. A gente não sabe apreciar o que come, não mastiga direito, e aí
o processo já está todo errado, né? Já está todo errado. Por quê? Porque esse estômago não dá conta desse alimento muito grande, que já deveria ter vindo quebrado mecanicamente e também enzimaticamente, né, quimicamente, porque a nossa boca, através da saliva, a gente tem ali algumas enzimas digestivas. E aí ele não chega bem digerido, já não chega bem quebrado nesse estômago, fazendo uma superprodução de ácido clorídrico, né? E aí o que a gente tem, Lu? Gastrite. Gastrite, minha gente. Acidez, queimação, gastrite, que é o primeiro sintoma de que o trato gastrointestinal aí não tá bem. E aí vai pro intestino, não tá bem mastigado também. A absorção de proteínas também não vai ser completa, não vai ser satisfatória como deveria ser. De nada, não só da proteína, porque na verdade eu preciso de um equilíbrio nessa quantidade de ácidos do meu estômago para fazer a ionização das vitaminas e minerais, principalmente dos minerais. Para eles poderem ir para o intestino e serem absorvidos. Gente, é muito complexo. Não, e é demais. Olha que incrível. Porque uma vez escutei um ditado num professor de medicina chinesa, o Min Mingyen, eu gosto muito de falar dele porque eu aprendo muito com ele. E ele fala assim, né, que a gente não sabe apreciar os pequenos prazeres da vida mais. De tanto que a gente corre, não sabe nem por que corre, mas a gente corre. Exato. E ele diz assim, gente, se o prazer, você gosta de chupar uma bala, você para, descasca a bala, olha para a bala, chupa essa bala, não mastiga a bala, chupa, para você ter essa noção, nossa, que gostoso, que prazeroso. E comer é a mesma coisa, a gente não pode comer com o celular, olhando para o celular, respondendo o WhatsApp, né, gente, postando no Instagram, filmando a comida. A gente tem que ter o momento da alimentação. Parar e comer. Tem que parar atenção e comer. Plena para essa refeição. A gente tem, inclusive, uma ferramenta na Duomi, onde a gente trabalha mesmo a atenção plena na refeição. É o se conectar com o seu corpo. E aí, Lu, muitas vezes é isso. A gente culpa muito a má alimentação, fast food e enfim. Só que eu pego muitos pacientes que se alimentam bem, mas que acabam tendo problemas gastrointestinais por conta da má mastigação. Justamente por conta dessa vida corrida, por conta, né? E fora que tudo isso, assim, se a gente for parar para pensar, tudo isso faz com que nossas emoções estejam completamente bagunçadas. Você é totalmente desequilibrado, né? Já começa emocionalmente, e daí depois também já vem para alimentação e vira uma confusão e aí você se perde. Exatamente, por isso que essa união de corpo e mente é essencial no processo de restauração da saúde da mulher. A gente fala mais mulher, Lu, porque o homem ele é um pouco mais racional. Não é uma regra, tá? Porque existem mulheres que são mais racionais e homens, embora eu tenha lido num livro que eu achei muito interessante, que ele diz que a mulher mais racional ainda assim é muito menos racional que o homem. Gente, meu marido fala que eu sou meio homem. Ai, gente, será que racional? Eu sou meio racional. Mas não, porque eu acho que... não sei. Eu acho que eu fui amadurecendo, né? Sim, Lu, assim, existe sim essa questão da racionalidade, né? Algumas mulheres são mais racionais, mas de uma forma geral, o homem é mais racional que a mulher. Sim. Então, quando a gente pensa na saúde da mulher, Lu, a gente pensa justamente que não adianta eu dizer para ela, você tem que fazer isso, passo a passo do intestino. Eu preciso pegar na mão dela e muitas vezes dizer, estamos juntas, vamos tratar juntas esse intestino. Se você tiver dúvidas, você fala comigo. Ô, Gabi, e sobre o kombucha, me veio aqui agora... O gostinho mais avinagrado é de que ele tá passado? Como que é? Ele é normal, tipo, ele é saborizado com as frutas. Com as frutas, né? E quando ele tá mais vinagrezinho, o quê? Já tá passando um pouco? Já tá passando, mas não significa que ele tá ruim, não significa que ele não tem a função probiótica. Ele ainda tem a função probiótica. Entendi. É porque às vezes eu tomo todos. Eu quero provar todos. Inclusive, a Gabi tem na família, né? Uma produtora de kombuchas. A gente está tentando trazer esse kombucha, mas tá tão difícil porque é lá de Cuiabá. Mas eu indiquei para uma amiga. Falei, olha, você tem kombucha aí, lá aí, é daí. Eu não consegui trazer para Londrina ainda. E eu gosto de experimentar todos. As frutas vermelhas são minhas prediletas. Será que isso tem a ver também com a minha personalidade? Eu gosto de tudo que é vermelho.
Não roupa, mas assim, para comer frutas e até nos kombucha eu vou direto nas que são de frutas vermelhas. Nas frutas vermelhas. Ó, Lu, não sei se tem a ver com a personalidade, mas eu sei que as frutas vermelhas e as roxas, elas têm um poder antioxidante muito grande. As roxas, inclusive, elas têm um poder de detoxificação, então elas estimulam a desintoxicação do corpo. Então é super legal, né? Então... Gente, vocês estão tendo uma consulta com a Gabi de graça. Olha, tanta dica que ela já deu nesse quadrinho, nesses minutos que a gente está conversando. E eu sempre absorvo tudo porque eu gosto de aprender e eu pratico, tá? Sim. Eu sou bem geração, acho a que eu gente sou. vê, porque olha só, né? Andel, mas a racionalidade veio com os 40 anos, que acho que eu me obriguei. Não, agora eu tenho 40. Deixa, Lucélia, vira a gente, né? Cuida, né? Eu até brinquei, gente, hoje no salão, porque assim, eu tomo hialurônico, eu tô tomando colágeno, porque não adianta. A gente observa. A gente perde mesmo, né, esses nutrientes, a gente perde, não sei, parece que a gente vai ressecando. Será que é só comigo? Não, Lu, é natural, é o processo de envelhecimento. A grande questão é que nós estamos envelhecendo rápido demais por conta de todas as escolhas que o ser humano fez. Né? Não só a nível de alimentação, mas a nível de alimentação, o uso excessivo de plásticos, né, para fazer tudo, realmente a poluição que nós temos hoje, né, no nosso ar. Então, assim, é muito difícil a gente associar só a alimentação, porque não é. Inclusive produtos mesmo que a gente usa, desodorantes, lá na loja Lu tem o desodorante sem contaminantes. Tudo isso são detalhes, Lu, que fazem, de fato, com que o nosso corpo envelheça de forma mais rápida. E um detalhe super importante em relação a essa questão de pele, né? O bebê, ele tem muito mais líquido, muito mais água do que o adulto. E conforme nós vamos envelhecendo, essa água vai diminuindo, que é o que acentua muito essa questão das rugas, né? Dessa pele mesmo. E o ácido hialurônico, o colágeno, eles vão devolvendo essa hidratação da pele. Mas sem água também não vai resolver. Não, tem que andar com a garrafinha na bolsa. Que, aliás, falando dela, podemos relacionar. Ontem a gente fez uma live falando sobre a importância da água na produtividade, mas trazendo pro intestino, Lu, que é o nosso tema central. Eu acho tão interessante que muitas mulheres estão constipadas e sofrendo com a constipação pela falta da água. E quando eu pergunto quantos litros de água você toma por dia, a pessoa fala, eu tomo bastante, tipo 1,5, né? Então, tomo um copo. Eu tomo um copo. Uns 4 copos por dia. Arrasei, tomo um copo d'água. Não, gente, tem que tomar água, porque até mesmo a fome, né? Às vezes tô morrendo de fome, não é sede. Isso, exatamente. O local que interpreta no nosso cérebro fome e sede, ele é muito próximo. Então, o que acontece, Lu? Muitas vezes a gente confunde a fome e a sede. A gente tá com sede e aí a gente acha que é fome. É aquela hora que as pessoas falam, toma um copo de água que passa. Só passa se realmente for a sede. Se for fome, não passa. Não passa. E voltando a falar do intestino, você tinha dado aquela dica para eu tomar, Biomamps é o nome comercial? O Biomamps todos os ativos? Os ativos chamam Biomamps. Ai, gente, ufa. Eu já fiquei meio em dúvida. E eu gostei muito. Eu achei que... Gente, eu tô tomando todos os dias. Legal. Depois vocês procurem a Gabi aí nas redes sociais e pergunte pra ela. E me fez bem. Sim. Energia, Lu. Energia. Percebeu? Os Biomamps, eles são bactérias mortas, né? A gente sempre fala das bactérias vivas. E as bactérias mortas, elas são uma descoberta muito recente. Por quê? Porque as bactérias vivas, para quem está com o intestino bem lesionado, bem maltratado, elas vão gerar um aumento de gases, porque bactéria faz fermentação. E aí isso pode aumentar, num primeiro momento, os gases, até que esse intestino seja restaurado. Então, nós usamos os lactobacilos mortos, mas até então a gente achava que eles não tinham validade. E aí, muitos estudos realmente mostram que as bactérias mortas, elas deixam fragmentos, né, dessas bactérias, porque o que é importante são as bactérias vivas, mas as mortas deixam fragmentos. Então, quando essa bactéria morre, parte dela vai realmente ser energia para os enterócitos, que são as células do intestino. Gente, muito olha complexo, que incrível, né? Isso. E eu tô tomando esse Biomamps, eu e a Duda, que ela falou que a Duda tem endometriose. Duda, você tem que tomar pro resto da vida, né?
Aham. Não necessariamente no caso da Duda e o seu mesmo, os biomamps, dá pra gente já fazer uma passagem pros probióticos vivos mesmo, né? Olha que legal. Kombucha, assim, tipo E assim, eu tomo kombucha todos os dias, gente, porque eu acho uma delícia. Porque a Gabi veio falar gostoso, né? que ela não toma mais cerveja. E aí ela leva a garrafa muito chique dela, de kombucha, e ela engana todo mundo. As pessoas acham que ela tá tomando cerveja e ela tá tomando kombucha. Isso, exatamente, Lu. Eu tenho uma história no meu Instagram, um IGTV que eu fiz, que eu falo justamente disso, que eu parei de tomar a cerveja por conta do kombucha, porque eu sempre pensava, poxa, mas muita gente me fala isso, Gabi, mas a bebida alcoólica, ela une as pessoas, e de fato, né, então assim, não vou tirar realmente esse mérito dela. Porém, nós precisamos entender que existem outros artifícios. E aí eu descobri o kombucha. E foi muito legal, porque é realmente isso. Parece que as pessoas não aceitam que você vá para algum lugar tomar água, mas elas aceitam que você vá tomar kombucha porque parece. É importante você ter uma garrafa na mesa. É importante você ter uma garrafa bonita na mesa. Uma garrafa bonita. E sabe o que é legal? Eu tô ensinando todo mundo a tomar kombucha. Legal, Lu. Porque, gente, é tão gostoso. E outra, é saudável. E eu tô muito apaixonada nessas questões de intestino, porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita preguiça de ir ao banheiro. Na verdade, minha cabeça funciona assim, nossa, já vai eu pro banheiro, vou perder tempo. Ó, que maluca, da mente acelerada, né? A minha cabeça, eu tô pensando lá na frente, que nem no banheiro eu quero ir. E aí eu comecei a me conscientizar, né? Da intestino é fundamental, essa pele seca que eu tenho, né? Não, eu comecei a repensar e aí eu tenho tomado kombucha todos os dias, eu tenho achado uma delícia. E todo mundo que vai na loja, se não é dia de degustação, que normalmente é sábado que eu coloco para degustação, ó, gente, fica a dica, vocês podem ir lá no NutriPlanet e degustar kombucha. Durante a semana, se eu tô tomando, eu sempre ofereço para alguém que tá perto. Sim, na verdade é isso, Lu. Eu acredito muito que o que é bom pra nós, a gente tem que passar pros outros, até porque pessoas enfesadas fazem mal pra nós, né? Então, assim... Eu quero ficar longe de gente enfesada, porque tá difícil já, né, quer gente? todo mundo de bom humor, né? Feliz da vida. Agora é assim, tá? Tem alguém chato do seu lado enfesado, você pergunta se ele faz cocô. Tá tudo bem? Pergunta tá se ele quer um kombucha. Você quer um kombucha? Você tem ido ao banheiro regularmente? Acho que... Lu, isso é interessante, tá? Porque realmente a gente fica enfesado e o termo vem mesmo. É um termo muito antigo, mas vem mesmo da pessoa que não que tá cheio de fezes. É verdade. Gabi, a gente é o que a gente come mesmo? A gente é o que a gente come. Até porque a gente precisa entender que tudo que acontece no nosso corpo, ele acontece realmente pelos nutrientes. Então, eu sempre gosto de contar uma historinha também, que assim, pensa no nosso corpo, ele é formado por células. E as células são formadas por nutrientes. E todas as reações químicas, elas acontecem mediadas por nutrientes. E de onde vêm os nutrientes? Do alimento. E mais, não é qualquer alimento, são os alimentos nutritivos. Mas também, esse alimento, para ser transformado em nutriente, precisa desse trato gastrointestinal. Boca, esôfago, estômago e intestino, resumidamente, né? Porque é um pouco mais complexo, mas resumidamente precisa de todo esse trato funcionando para fazer o quê? A transformação do alimento em nutriente. Então, quando as pessoas resumem a nutrição a comer frango com batata doce, né? Frutas, verduras e legumes e tal, a gente fica, né, meio chateada porque a nutrição funcional, que é a nutrição que eu trabalho hoje, a gente realmente pensa na funcionalidade do corpo, é muito mais complexo do que isso, né, realmente é isso, é uma investigação, saber como é que tá esse corpo, entender melhor esse corpo. E sabe o que é legal, gente, assim, é que nós somos pessoas únicas, o que é bom pra mim não é bom pro meu vizinho, né? Sim. Então, aonde entra a importância de ir no profissional, né, mas que olhe pra você, como que eu posso dizer, com uma pessoa que tem uma bagagem, que não é só quero perder peso, ou só quero... Não, mas nós somos pessoas cheias de histórias, a gente vem de uma história, e é muito importante quando o profissional, acredito, que olha para isso, para a pessoa, né? E a gente tenta pôr tudo, e você tenta pôr tudo no lugar. E é isso que é bacana, que eu gostei muito de você, porque a gente quase não ouve os profissionais agindo dessa forma. Geralmente as pessoas falam assim pra mim, nossa, eu achei que eu tinha vindo pra uma consulta nutricional, mas é muito mais do que isso. E realmente eu fico muito feliz, Lu, porque antes de ser uma profissional, é um pouco de clichê, mas eu acho muito real isso. Antes de ser uma boa profissional, nós temos que ser uma boa ser humana. Sim. Né? Um bom ser humano. Eu preciso pensar que esse paciente que senta na minha frente, mais do que querer emagrecer ou querer ter uma boa saúde, ele tem uma história.
E essa história fala muito pra mim sobre como é que tá esse corpo. Então, às vezes eu falo sobre o filho, sobre o marido, e de repente, num bate-papo, eu descubro alguma coisa que é o que a gente fala, sinais e sintomas. Ao invés de fazer um protocolo, aquela coisa assim, como é que tá seu estômago, sua boca, sua cabeça, né? Eu vou conversando, induzindo esse paciente mesmo ao processo de contar um pouco da história dele, e nesse contar a história dele é que eu pego os sinais e sintomas mais importantes que fazem a diferença no tratamento. Ai, gente, viram? Ai. É incrível. A consulta dela 1h30, 2 horas. Ai, 2 horas. Mais um tempo. Gente, a gente Vai está com quase amor. acabando o nosso quadro hoje, né? Porque hoje a gente está com uma agenda lotada aqui na TV. Mas a Gabi volta uma vez por mês. Eu acho que já tá dando, Renanzinho. Falta 10 minutos, amiga. que Olha aí que bom. legal. Dá pra gente falar mais. Então, posso falar que eu acho que é uma coisa super interessante, Lu, falar sobre assim. Como saber se o meu intestino não está funcionando bem ou se está funcionando bem? Uau, muito legal. Porque a gente fala muito sobre essa questão de não é só funcionar, né? Não é só fazer cocô todos os dias. E é assim, é quebrando tabu mesmo, é cocô mesmo, gente. Gente, eu ia falar da escala de Sem Bristol, medo. é isso? Tem a escala de Bristol. Ah, é porque eu tava pensando, gente, tem que tirar foto do cocô, manda pra Nutri. Não, não é isso. Não, a gente passa uma escala, tá? E quando passa é engraçado, Lu, porque as pessoas falam, não, Eu dei muita risada. Eu falei, Gabi. quê? Foto do cocô? O que é isso? Cocô tem cara agora, né? Ai, não, mas Lu, a gente precisa saber, porque essa escala ela vai de 1 a 5. O ideal é entre 3 e 4 a 5 também, às vezes a gente... Desculpa, geralmente é entre 3 e 4, tá? O ideal mesmo é a 3. E aí essa escala é muito legal, porque a escala de Bristol, ela vai mostrar os tipos de fezes. Que é aquela fezes mais aguada, depois aquela fezes de cabritinho, sabe? Que é Aquela durinha. durinha e quebradinha. São pedacinhos. São bolinhas. São bolinhas. E depois nós temos as fezes que são né, um formato contínuo, mas você vê irregularidades. E ela não é tão formada, né? Mas ela ainda tem o formato. Depois a gente tem a perfeitinha, que ela é formada, bonitinha, não se desfaz, Nossa, gente, que lisinha, assunto. tal, né? Nossa, E aí a gente começa a ter aquelas muito endurecidas, né? Aquelas fezes muito endurecidas. E aí a gente tem até aquelas fezes que saem em pequenos pedaços, dói, enfim, né? Que são mais patogênicas ainda. Então tem essa escala para a gente avaliar mesmo, né? O tipo das fezes. Mas mais do que isso também, Lu, além da gente avaliar as fezes, é avaliar os sintomas que o nosso corpo dá. Por exemplo, uma psoríase, uma acne, rosácea, que são sintomas de pele mesmo, né? Muitas vezes a gente vai direto pro dermatologista. E o dermatologista, ele trata. Mas, se você não tratar o intestino, provavelmente essa queixa vai voltar. E eu acho muito interessante, porque eu falo que Deus me fez passar por muitas coisas, inclusive pela rosácea. Porque o meu intestino é um intestino que dá um pouco de trabalho. Então, quando eu tive rosácea, eu procurei uma profissional para me ajudar. Ela me passou um monte de cremes, enfim, de sabonetes para usar, muito bom, melhorou. Quando eu parei de usar, voltou, e aí eu voltei nela, falei, doutora, eu queria saber o que está acontecendo, porque voltou, ela falou, não, agora você volta a usar todos os produtos. E aí eu pensei, né, eu sou muito curiosa, e assim, Lu, eu não me contento com Você não se o básico, contentou, né? Não. Então eu disse pra ela, tá, mas tem alguma coisa de errado, né? Porque pra voltar não é assim mesmo. É a mesma história da candidíase. Candidíase também é um sintoma de que o intestino não tá legal. Olha aí, gente. Mulheres que têm muita candidíase, muitas mulheres acham que é normal. E aí também eu tenho uma história com a candidíase da mesma forma, né? Eu fui no médico, fluconazol, antifúngicos, eu já tinha usado vários deles. E aí quando eu falei pro médico, mas a cada 3 meses eu tenho uma candidíase, eu queria entender. Ele falou, não, mas é assim mesmo, né? Você vai ter a cada 3 meses, você vem, toma o remédio, a gente mata os fungos. E aí eu falei, não é assim. Veio daí a minha paixão, e aí depois eu descobri que o que acontece com o meu organismo, igual você falou, um organismo é diferente do outro. O que acontece com o meu organismo em especial é que eu tenho um processo alérgico um pouco mais sensível, né? Então eu sou alérgica, e isso faz com que o meu intestino seja frágil. Então, o meu corpo todo é frágil, então eu tenho que cuidar. Então, estou sempre tendo que tomar um cuidado extra com esse intestino, para quê? Para não ter crises de rosácea, candidíase, distensão abdominal. Então, a gente falou da pele, né? Pele é um sintoma de que o intestino não está bem.
candidíase ou qualquer proliferação fúngica, também fala muito sobre o intestino. Distensão abdominal, que você já tinha mencionado. Gases, também, quer dizer que o intestino não está legal. Má absorção de nutrientes, quando eu estou, às vezes, fazendo reposição nutricional e mesmo assim não aumenta os meus nutrientes no meu organismo, isso pode ser o intestino que não está funcionando bem. Nós temos também como sintomas os transtornos hormonais. Então, quando eu tenho uma pessoa com transtornos hormonais, e às vezes a gente não consegue regularizar isso, a gente também tem ali um intestino que precisa ser tratado. Transtornos emocionais também. Não se trata depressão sem tratar intestino. Gente, é tão incrível, porque até desculpa te cortar, mas que até o melasma está relacionado a essa questão inflamatória e tem tudo a ver com o intestino. Aquela outra doença, me fugiu agora, das manchas, que vai perdendo pigmento. Também não me lembro o nome. Gente, estava com o nome aqui, agora ia falar, esqueci. Mas também tem várias doenças, porque a medicina fala muito disso, a medicina chinesa em si, né? Sobre o nosso intestino. E eu acho muito legal, porque às vezes a gente tem que fugir do que é convencional e buscar novos caminhos e ter essa curiosidade, né? Como a Gabi é super curiosa e não aceita qualquer resposta, ela é triste, gente. Os médicos falam assim pra mim, uma vez o médico falou assim pra mim, eu fiquei ao mesmo tempo que triste e feliz, assim, né? Com a postura do médico eu fico triste, mas feliz por mim. Ele falou, vocês nutricionistas, vocês buscam coisa aonde não existe. Aí eu pensei, né? Ele pensa isso porque realmente nós somos investigativas, a gente não se contenta com, eu tô com uma dor de cabeça, então você vai tomar este remédio e pronto. Não, por que existe a dor de cabeça? Porque estou com a dor de cabeça. Por que né? Vamos achar a causa dela, né? Dor de cabeça também é um sintoma, pode ser um sintoma relacionado com o intestino, porque esse intestino está permeável, permitindo a entrada de toxinas, e essa toxicidade pode estar causando essas dores. E até quem faz dieta e sempre fala não emagreça. Eu ouço muito isso o dia todo. Eu falo, gente, cuida do intestino, porque para emagrecer também você precisa tratar as bactérias que estão lá. Até porque boas bactérias intestinais, gente, olha, presta atenção, para tudo, pega a dica. Bactérias, né, uma boa colonização bacteriana no nosso intestino vai otimizar a queima de gordura, ou seja, a redução da gordura corporal. Queima é um termo, a gente usa meio popular, mas assim, né, a oxidação mesmo de gordura, a eliminação de gordura, e também promover saciedade. Olha, gente. Sensacional, né? Alimenta um estudo. A bactéria que você vai ficar saciada. Ó, que incrível. Incrível. Gabi, nosso tempo tá acabando. Fala pra mim suas redes sociais, como que você tá. Gabi Nutri, Gabi Davantel Nutri. Olha lá, ó, gente. Olha lá, tá lá certinho. Querem saber, quer foto do cocô? Manda pra Gabi. Quer saber como faz pra emagrecer? Manda pra Gabi. Bristol, tudo, gente. Gabi tá aqui pra responder tudo. E olha, ela é super estudiosa, tenho certeza que o que não tiver resposta de imediato, ela vai te responder depois. Com certeza, né? Lu. Então eu quero te agradecer. E a gente vem em novembro com mais do Almi. Com certeza, Lu, eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade incrível, né? Todo mundo do programa, porque realmente é muito bom falar sobre aquilo que a gente ama. Com certeza. E você é maravilhosa. E é isso, gente. Eu quero agradecer, então, quem estava aí, quem esteve aí, teve que sair. Vamos ver se tem beijinho para mandar para alguém. E dizer que eu adoro estar aqui. A partir de janeiro do ano que vem a gente vai ficar muito no YouTube gravando, e a Gabi já é minha convidada. Ó, Regina Pereira, vamos lá. O Vitor, vamos lá. A Shirloca, Daiane, gente, obrigada mesmo, ó. Obrigada por vocês. A Lélia também esteve aqui, a Inês. Obrigada pela audiência de vocês. É isso aí, gente. Vamos fazer sempre quadros assim informativos, porque, ó, tenho certeza que quem esteve assistindo aprendeu alguma coisa com a Gabi hoje. Com certeza. E eu sempre aprendo. Obrigada, gente. É isso então. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre harmonização facial. Ai, gente, eu tô ansiosa. Sabe por quê? Porque o doutor falou que queria fazer minha boca ao vivo, mas a gente não vai fazer porque eu não tenho coragem. Porque eu acho que dói, né? Mas é isso aí. Então, a semana que vem não percam, que vai estar incrível. Tem gente fazendo nariz, fazendo boca, maxila, e é demais. Então, ó, não percam semana que vem mais um Saúde e Bem-Estar no Ar, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, Gabi. Obrigada, Lu. Até mais, gente.